Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 39. Dá uma olhadinha. Nossa raiz do direito. Nós estamos ali no título 3º da Organização dos Estados. Nós estamos no capítulo 7 da Administração Pública, onde já lemos a seção primeira e agora nós estamos lendo a seção segunda, que fala dos servidores públicos, onde nós vamos fazer a leitura desses 3 artigos da Constituição Federal, que é o artigo 39, 40 e o 41. Para que não haja dúvida, eu coloquei também aqui o artigo 39 direto do site do Planalto do governo, né? planalto.gov.br, dos servidores públicos. Artigo aqui, menos 39, a União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e plano e de carreiras para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Daqui meio que uma frisada mais ainda. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e de Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. E a gente volta aqui para o nosso mapa, onde a gente vê essa situação. O artigo 39, deixa eu abrir bem aqui, ele fala: a União dos Estados, é o mesmo que eu acabei de ler, do Distrito Federal, dos municípios, instituirão no âmbito de sua competência o regime jurídico único de planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. E mais tem. A União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios instituirão um Conselho de Políticas de Administração e Remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Aí a gente vem aqui para seus parágrafos e linhas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no seu parágrafo. O parágrafo primeiro ele fala: a fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório deverá o quê? Vamos ver o que deverá. Inciso 1º, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo, componentes de cada carreira. Inciso 2º, os requisitos para a investidura. Inciso 3º, as peculiaridades dos cargos. Agora nós vamos ler aqui o nosso parágrafo 2º. A União dos Estados e dos Distritos Federais manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes dos cargos públicos o disposto no artigo 7, inciso 6º, 7º, 8º, 9º, 12º, 13º, 15º, 16º,
17º, 18º, 19º, 20º, 22º e 30º, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quanto à natureza do cargo exigido. Vamos ver aqui o artigo 7 e os seus incisos. Vamos ver se a gente encontra. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de suas condições sociais. Inciso 1º, ele fala lá, são todos aqueles incisos, né? O inciso, vamos ver o que diz lá no inciso 4º, o parágrafo, o artigo 7 dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais são esses aqui. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender suas necessidades vitais, básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 7º fala: garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Inciso 8º, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 9, ele fala remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. O 12º fala salário família pago em razão de dependentes do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. No inciso 13, né, 13º, ele fala durante o trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultadas a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo de convenção coletiva de trabalho. 15 fala bem assim: repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. E o 16 fala remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a 50% do normal. O 17 fala gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. O 18 fala licença a gestante, sem prejuízo ao emprego e do salário, com a duração de 120 dias. O 19 ele fala licença paternidade nos termos fixados em lei. O 20 ele fala proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. E o 22 fala redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E o 30 fala proibição de diferença de salário, de exercício de funções, de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. Agora nós vamos ler o parágrafo 4º, né, do artigo 39 da Constituição Federal, que ele fala assim: o membro do poder, né, o detentor do mandato eletivo, os ministros de estados e os secretários de Estado e Saúde serão remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única, vedado o acréscimo e qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória obedecida em qualquer caso disposto nos artigos 37, inciso 10 e 11. O parágrafo 5º fala
Lei da União, dos Estados, dos Distritos Federais e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecidos a qualquer caso o disposto no artigo 37(11). Parágrafo 6º. Poderes executivos, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores de subsídios e da remuneração de cargos e empregos públicos. O artigo 7º ele fala a lei da União dos Estados, o parágrafo 7º ele fala a lei da União dos Estados e Distritos Federais e dos Municípios disciplinará e aplicará os recursos orçamentários provenientes da economia da despesa decorrentes de cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento racionalização de serviço público, inclusive sob forma de adicional de prêmio de produtividade. O parágrafo 8º ele fala: a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º, incluída pela emenda constitucional número 19 de 1998. Vamos ver o que ele fala. O parágrafo 4º ele fala assim: os membros do poder detentor de mandato eletivo, os ministros dos estados e secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única, vedado o crescimento de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em qualquer dos casos dispostos no artigo 37, 10 e 11. Vamos ver o que ele fala. O artigo 37 fala: a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos Distritos Federais e dos municípios obedecerão os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também os seguintes. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata no parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índice. O 11 ele fala: remuneração de subsídio dos cargos de ocupantes dos cargos e funções de emprego público da administração direta, autarquia fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes públicos e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exercer subsídio mensal específico dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como os limites no município, subsídio e prefeitura e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal de governador no âmbito do Poder Executivo e o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio de desembargadores do Tribunal de Justiça, limitados a 90 inteiros e 25 centésimos de % do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável a este limite os membros do Ministério Público, aos procuradores defensor e aos defensores públicos. Vamos ler aqui. Nós lemos o parágrafo 8 e agora o parágrafo 9. O parágrafo 9 ele fala: é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculada ao exercício de função, de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.
Essa foi a leitura aqui do nosso artigo 39. Agora nós vamos ler aqui o 40. O artigo 40 ele fala a seguinte situação: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo solidário, mediante contribuição dos respectivos entes federativos. Federativo, de servidores ativos, de aposentados, de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Equilíbrio financeiro e atuarial. Lá no artigo, a gente vai ver aqui os seus incisos. Ele fala bem assim: lá em cima, incisos e parágrafos, né? Aqui são parágrafos. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 40 ele fala: o servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado. Ele mostra aqui algumas linhas, bora ver. Os incisos, né? Será aposentado. Aposentado. Vamos lá. Por incapacidade permanente de trabalho, para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível à readaptação, hipótese em que será obrigatório a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei dos respectivos entes federativos. O inciso 2º, ele fala bem assim: compulsoriamente, o provento proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. O inciso 3º, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se a mulher, e no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. E no âmbito estadual, Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observadas o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar dos respectivos entes federativos. Aí aqui no parágrafo 2º, ele fala assim: no parágrafo 2º, os proventos de aposentadoria não serão, os proventos de aposentadoria poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere no parágrafo 2º do artigo 201, nós ainda vamos ver ainda, ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado no disposto nos parágrafos 14 e 16, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Aqui no parágrafo 3º ele fala: as regras para cálculo de proventos e de aposentadoria serão disciplinadas em lei dos respectivos entes federativos. O parágrafo 4º ele fala: é vedada
a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício em regime próprio de previdência social, ressalvados os dispostos nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º. Parágrafo 5º. Bora dar uma olhadinha aqui no parágrafo 4A. Poderão ser estabelecidas por lei complementar do respectivo ente federativo de idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência previamente submetidos à avaliação psicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 4º. Poderão ser estabelecidos por lei complementar de respectivo ente federativo idade de tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes de cargos e de agentes penitenciários, de agentes socioeducativos ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51 e o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1º e 4º do caput do artigo 144. Texto incluído aí pela emenda constitucional número 103. Vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo 4º. Poderão ser estabelecidos por lei complementar dos respectivos entes federativos idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição de agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde, à associação deste ente, vedada a caracterização por categoria de profissional ou ocupação. Lemos aqui os parágrafos do parágrafo 4º, né? Nós vamos ler aqui o parágrafo 5º agora aqui do nosso artigo. Lembra que a gente está lendo o artigo 40, né? O parágrafo 5º ele fala o seguinte: os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação dos dispositivos do inciso 3º do parágrafo 1º, desde que convenha o tempo de efetivo exercício da função do magistério, da educação infantil e do ensino fundamental e do médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. O parágrafo 6º ele fala: ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de demais em uma aposentadoria à conta de regime próprio de providência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Parágrafo 7º observa o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se trata da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4º-B, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. O parágrafo 8º fala: é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critério estabelecidos em lei.
O parágrafo 9 fala: o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9 e 9A do artigo 201. O tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 3711, a soma total dos proventos de inatividade inclusive quando decorrente da acumulação de cargos ou emprego público, bem como de outra atividade sujeita à contribuição para o regime geral de previdência social ou montante resultante da edição de proventos da inatividade com remuneração de cargo acumulável, na forma desta Constituição, cargo ou comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de providência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de providência social. Parágrafo 13. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração em outros cargos temporários, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, ou de regime geral e previdência social. Parágrafo 14. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão, por lei de iniciativa dos respectivos poderes executivos, de regime de providência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de providência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvados os dispostos nos parágrafos 16. Aqui no parágrafo 15, ele fala o seguinte: o regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá um plano de benefício somente na modalidade contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 e será efetivo por intermédio de entidade fechada de providência complementar ou de entidade aberta à previdência complementar. Parágrafo 16. Somente mediante a sua prévia e expressa opção, o disposto no parágrafo 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 17 fala: todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 8º ele fala: incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem os limites máximos estabelecidos para o benefício do regime geral de previdência social e que trata o artigo 201 com
percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares e cargos efetivos. Parágrafo 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei dos respectivos entes federativos, o servidor titular de cargo efetivo que tenha complementado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo do valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Parágrafo 20, ele fala: é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora deste regime em cada ente federativo, abrangido todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu funcionamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. O parágrafo 21 foi revogado. Vamos lá agora para o parágrafo 22. O parágrafo 22 ele fala a seguinte situação: é vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Lei Complementar Federal estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização e funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre. Vamos ver o que ele fala. Inciso 1º. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. Inciso 2º. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. Inciso 3º. Fiscalizar pela União de Controle e Externo Social. Inciso 4º. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial. Inciso 5º. Condições para a instituição do Fundo de Finalidade Previdência, de que trata o artigo 249, e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuição e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Inciso 6º. Mecanismo de equacionamento de déficit atuarial. Inciso 7º. Estruturação de órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com a governança, controle interno e transparência. O inciso 7º, 8º, ele fala. O 7º ali, o 8º agora. Condições de hipóteses para a responsabilização daquele que desempenham atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime. O inciso 9 ele fala condições para adesão, consórcio público. E o inciso 10 fala perante parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquotas de contribuições ordinárias e extraordinárias. Agora nós vamos ler aqui o nosso artigo 41. O artigo 41 ele fala a seguinte situação: são estáveis os 3 anos de efetivo exercício dos servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude do concurso público. Vamos ver o que ele fala aqui. Aqui no seu parágrafo
1º, ele diz a seguinte situação. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial tramitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º, ele fala o seguinte: invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante, a vaga de estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitando o outro cargo como posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. E o parágrafo 4º ele fala: como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatório a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. Vamos ver o que tem mais. Então, acabamos de ler aqui o artigo 41, o artigo 40 e o artigo 39. Esse aqui é a nossa Constituição. Você vê aqui o mapa, né? Nós estamos na jornada aí. Fica com a gente. São leituras diárias e semanais. E nós vamos manter aí, tá bom? Nossos vídeos sobem aí geralmente 8 horas da noite no nosso canal aqui do Direito Raiz. Devo salientar aqui que esse canal ele é voltado para o meu curso de Direito, lógico, também me ajuda. E, lógico, estou fazendo esse juntado de conteúdos, de leituras normais, né? É para justamente me aprofundar cada vez mais e também deixar registrado. Porque a internet vai ficar registrada aí eternamente para os meus filhos, para os meus netos e bisnetos. E quando eles puderem me ver, né, meus netos, vão dizer assim: cara, meu avô lia a porra dessa lei. Então, fica aí a dica. Quem quer deixar um legado para os seus filhos e familiares, né? Enfim, vamos lá. Até a próxima leitura. Ficou por aqui. Ó, aguardo você, assiste aí. Vamos ler junto. Ler faz bem.